Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador em casa. Estamos aqui mais uma vez com um programa muito crucial com o nosso convidado Maulana Ali, que vai nos trazer aqui um fenômeno que muitas pessoas, quando lhes atinge a casa, acabam interpretando como se fosse uma calamidade, uma situação anômala, não é? E parece que ninguém gosta de ter isso dentro da casa dele. E o fenômeno é a fome. A fome que de várias formas nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala já nos trouxe algumas precauções informativas alcoranicamente, e mesmo assim os leitores, quando isso lhes já pôr conta, lhes incomoda, não lhes deixa à vontade. Aliás, até em outras palavras se diz combater a fome. Combater a fome. Nós queremos saber a fome no Islã, como é que é gerida a fome no Islã, como é que é interpretada a fome no Islã, como é que é protegida, e para os que são atingidos sobre a fome, como é que se comportam e como é que devem se comportar de uma forma jurídica e alcorânica. É isso que nós queremos saber com Maulana Ali, a quem nós desejamos boas-vindas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Maulana. Estamos a falar da fome como um fenômeno. O que é este fenômeno fome? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela sorte que me deu estar cá presente nesse estúdio depois de muito tempo, e em seguida enviar bênçãos ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a melhor criatura, aquele que foi enviado como misericórdia para toda a humanidade. Indo para o nosso tema, que é a fome, como a pergunta que me foi dirigida é como é que a fome pode ser gerida e se existia também nos tempos do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam se lidava contra esta catástrofe. Em primeiro lugar, dizer que a fome sempre existiu desde os tempos remotos até o tempo do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Mas o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, como eu disse, ele foi uma misericórdia para toda a humanidade. Ele nunca deixou os seus companheiros estar desesperados ou então passar mal com a fome. Foi hábito do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam sempre proteger aquelas pessoas que eram fracas. Como é que ele protegia? Que através daquelas pessoas que tinham posse, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou aqueles que tinham possibilidades para velar sobre aquelas pessoas que não tinham possibilidades. No tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam houve uma altura em que os sahabas passavam mal com a fome, e o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ordenou o Muadhin Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu para Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu fazer um adhan, fez um chamamento. Aquele chamamento não era chamamento para o salat obrigatório, mas sim era um chamamento para chamar as pessoas e tomar atenção sobre uma causa que afetava aquela sociedade. Foi daí que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal fez um adhan. Depois de ter feito o adhan, todos os companheiros apareceram e o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam leu o ayat do Alcorão que diz: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O que significa que ayyuhal ladhina amanu taqullaha, que os crentes temem Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, e que a alma deve olhar o que prepara para o dia da manhã. Depois, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ter lido este ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam começou a fazer uma palestra que, afinal de contas, a situação que está a afetar a sociedade, os companheiros, é esta. Então, aquela pessoa que quer o Jannat, então, que traga e contribua alguma coisa para essas pessoas desfavorecidas que estão aqui. Foi daí os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam lançasse uma voz, para eles aquilo era uma ordem, era uma coisa que eles poderiam cumprir.
Quer dizer, o Nabi sallallahu alaihi wasallam precisava repetir várias vezes. Eles achavam que a ordem do Nabi sallallahu alaihi wasallam era uma honra cumprir aquela ordem. Então os Sahaba radiallahu ta'ala anhum ajma'in foram juntando aquilo que eles tinham, poucas coisas, até virou um montante tão grande. Foi daí que o Nabi sallallahu alaihi wasallam começou a distribuir aquelas coisas e assim supriu a necessidade daquelas pessoas que passavam a fome. Não só essa situação, em várias situações, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre ensinou as pessoas que tinham possibilidades a velarem aquelas pessoas que não tinham possibilidade. Ensinou os mais fortes a velarem sobre os mais fracos. Mas, meu caro telespectador, nós estamos aqui a escutar esta aula muito sensível com Maulana Ali. Nós vamos dando-lhe algumas perguntas que, a partir das nossas perguntas, é bem possível que façamos uma pergunta semelhante que está na sua mente. Mesmo assim, não se esqueça a se inscrever no nosso canal, a subscrever para seguir a nossa página, lançar o seu like e comentar também. Mas estamos a falar de Maulana aqui nessa explicação, dá-nos a perceber que o objetivo da criação deste projeto do Profeta sallallahu alaihi wasallam era para suprir as necessidades dos mais fracos ou os mais famintos. Eu queria dar uma pergunta que não quero calar aqui, que é o que significa para irmãos atuais, vamos trazer no seu tempo, no nosso tempo contemporâneo, não é? E ele vai para um sítio onde há pessoas famintas, com produto para oferecer, de repente condiciona para ele receber. E ele diz, ou você não estuda madraça, então você não te dou, você não recebe. Mas é uma pessoa que está uma semana, 2 dias, 3 dias sem comer, com idade avançada, acima de seus 50, 60, 60 anos. Este comportamento e confunde-se com o Islã ou não? Porque os que trazem em nome do Islã e se fazem de grandes muçulmanos. E ele devolve, para que não bastasse, devolve coisas no carro, vai para casa. Esse comportamento está a discutir-se com os ditames da lição que estamos a ter hoje. Para o seu objetivo está a sair para a necessidade. O que significa isso? Bem, quando se faz uma angariação de certos produtos ou um certo irmão quer oferecer uma certa quantidade de produtos, ele deve definir qual é primeiro o seu objetivo. Aqui falhamos primeiro na definição do objetivo. Então a pessoa deve ver qual é o objetivo. Será que o objetivo é de ir alimentar as pessoas, esperando somente a recompensa na parte de Allah subhanahu wa ta'ala, como o Corão diz, "Innama nut'imukum liwajhillah", que nós alimentamos somente para agradar a Allah. "La nuridu minkum jaza'an wala shukura", nós não queremos nenhuma recompensa a partir de vocês, não queremos nenhum agradecimento. Então a pessoa deve definir qual é o seu objetivo. Se vai lá oferecer às pessoas que vão à madraça, é uma oferta para as pessoas que frequentam a madraça, é uma oferta daquelas pessoas que frequentam a mesquita, ou então somente é uma oferta para toda a comunidade muçulmana. Então aí eles não podem condicionar que eu não vou dar porque você não aparece à madraça. Eu acho esse comportamento ser um comportamento negativo. Se assim o da'wah não se faz desta maneira, se nós queremos que as pessoas venham à madraça, frequentem a madraça, não podemos limitar somente naquele dia de produtos, podemos ir no outro dia. O que pode acontecer? Se nós falamos, eu vou dar esses produtos, mas você deve ir à madraça, as pessoas famintas sempre têm que se subordinarem, porque querem uma certa coisa naquele exato momento. A pessoa vai aceitar sim, é de vir à madraça, mas a intenção dele não é pura. Ele vai aparecer à madraça 2, 3 dias, porque o objetivo era adquirir algo. Aquele algo, enquanto a intenção não está pura. Então a pessoa vem 2, 3 dias, logo ele senta. Então, para fazermos ou queremos que as mesquitas estejam cheias, as crianças apareçam às madraças, não pode ser naquela ocasião somente de produtos e a gente começar a condicionar, a gente começar a desgraçar as pessoas. Isso não vale. Por quê? Segundo o Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando alguém dá um sadaqa, quer dar uma certa coisa, você não pode dar aquela coisa depois começar a perseguir aquela caridade que você deu. Okay. É melhor você dar
você dar, deixar a pessoa assim, ou então se você não quer dar, é melhor você não leva aqueles produtos para lá. Se você levar um certo produto, as pessoas lá estão a sofrer a fome. Você começa a impor certas condições, você está desgraçando, está a criar e mais devolve. E devolve, quer dizer, você multiplicou a fome daquelas mesmas pessoas. Isso é como se fosse você preparar uma comida para uma pessoa faminta, você leva uma colher, aproxima, olha pela boca, Depois a pessoa devolve. abrir a boca, logo devolve. Allah Isso Allah. posso comparar desta mesma maneira. Então, os objetivos devem ser definidos. Vamos dar caridade para aliviar a fome das pessoas. Ou cumprir os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi Ok, wasallam. mashallah, meu irmão, aí estamos aqui a aprender com o nosso Maulana Ali. Agora, Maulana, será que a fome, já que todos não gostam, vem no seio dos crentes, no meio dos muçulmanos, como teste? A fome, a pobreza, o desemprego são uns dos exames que vêm da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto porque as pessoas que sofrem com a fome, com a pobreza, facilmente eles podem cair na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, eles podem cair no kufr. Só para dar um pequeno exemplo, hoje em dia existem várias religiões. Essas religiões são religiões feitas pelo homem. E como essas pessoas sabem a dificuldade que as pessoas estão encarando, principalmente aqui em África, essas igrejas são igrejas que as pessoas trazem, outro traz do Ocidente, do Brasil, para vir implantar aqui no nosso território ou implantar naqueles locais onde as pessoas são mais carenciadas. E o que essas religiões vão ensinando? Apenas eles fazem promessas materiais. Se você começar a frequentar essa igreja, a sua vida vai mudar de tal maneira, a sua situação financeira vai melhorar. Então, para um crente que está a passar essa fome, vai receber essas promessas, vai ouvir que existe uma igreja lá que está a dar essas promessas. Além de dar essas promessas, também está a dar caridade diariamente, facilmente essa pessoa pode cair nessas artimanhas. Então, a fome como exame, porque Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Sagrado no Corão: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, que nós iremos vos examinar em coisas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, como o medo, وَالْجُوعِ, como a fome, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, como o desaparecimento ou então a falência, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, como a morte. E se tudo isso já acontecer, então o que vocês podem fazer? Vocês como crentes devem optar pela paciência. Então, nesse caso, a fome é um dos testes. Allah subhanahu wa ta'ala pode testar uma certa pessoa através da fome, ver como a pessoa vai se comportar perante esta situação. Então, qual é a causa? Como é que pode causar uma fome? O que é que pode causar no meio dos crentes? No meio dos crentes, a fome pode causar enfraquecimento da fé. Certas pessoas, quando eles passam fome, o que acontece? Eu já ouvi, eu estou a passar fome, será que Allah subhanahu wa ta'ala não está a ouvir os meus duas? Será que Allah subhanahu wa ta'ala se gosta de mim? Então, por que não está a erradicar essa situação, trazer uma situação melhor em relação a essa? Assim, as pessoas cada vez mais vão proferindo essas palavras, o seu nível de imã vai diminuindo e isso pode levar a pessoa até cair no kufr. Mas se puxarmos até aos companheiros do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como é que interpretavam, como é que enfrentavam a fome? Enfraqueciam-lhes ou aumentavam-lhe a fé? O nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, próprio Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, é um exemplo que nós devemos seguir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele dizia: eu desejo que Allah subhanahu wa ta'ala me alimente um dia, outro dia eu passar a fome. Por quê? Para saber comparar, valorizar as duas coisas. Significa, se hoje estou com barriga cheia, vou reconhecer, afinal de contas, quem sustenta é Allah subhanahu wa ta'ala. E amanhã vou estar com barriga vazia, eu vou valorizar que, afinal de contas, Allah subhanahu wa ta'ala também quem me deu comida ontem, estou a passar mal e fome hoje. Tá? Allah subhanahu wa ta'ala é que muda a situação das pessoas. E desta maneira, os Sahaba radiallahu ta'ala anhum ajma'in, eles conseguiam valorizar as pessoas através dessa situação. Por quê? Meu irmão, se você nunca passou a fome, se aparecer alguém em frente e dizer: estou com fome,
dificilmente você pode acreditar, porque você não sabe qual é a dor da fome. Mas aquela pessoa que conhece qual é a dor da fome, encontra alguém que está a pedir comida, facilmente você pode ceder alguma coisa àquela mesma pessoa. Da mesma maneira, como se fosse nós que estamos a viver aqui num sítio de paz na cidade da Beira, se alguém vir nos contar que em Cabo Delgado as pessoas estão a passar uma situação de tal maneira desastrosa, dificilmente nós podemos acreditar porque a gente não sabe o que é sofrimento. Não viveu aquela situação. Então isso, o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam considerava a fome como se fosse um teste. Um teste. E qual é o recado que leva agora no nosso tempo para as pessoas? Primeiro, os que têm oportunidade de recolher alguns bens, alegadamente dizer que queremos suprir a necessidade dos esfomeados. Qual é o recado que entrega a essa gente? Como é que podem proceder? E segundo, qual é o recado que leva as pessoas que entram na sua casa à fome? Como é que ele pode proceder como muçulmano? Esses dois recados. Primeiro vou começar por aquelas pessoas que passam a fome. Primeiro, dizer como a gente referiu aqui, que a fome é um dos textos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas é necessário que as pessoas trabalhem, porque o Islã ensina as pessoas a trabalharem. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou os seus companheiros sempre a trabalharem. Vem uma passagem que Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu uma vez encontrou alguém que estava na mesquita. Sempre estava na mesquita fora daquelas horas da oração. Então o Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu disse: eu gostaria de dissipar o seu pescoço, porque você não gosta de trabalhar, então é melhor você optar pelo trabalho. Então, apesar de Allah subhanahu wa ta'ala ser a quem sustenta, mas Allah subhanahu wa ta'ala também instruiu o meio das pessoas procurarem a sua provisão através do trabalho. É verdade que trabalhar também é um ato de ibadah. Então, trabalhando, você também deve ter em convicção quem sustenta é Allah subhanahu wa ta'ala. O seu trabalho é simplesmente um intermediário. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, ou então, como o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, se as pessoas porem toda a confiança em mim, eu vou sustentar da mesma maneira como eu sustento os pássaros. Os pássaros saem de manhã com as barrigas vazias e voltam com a barriga cheia. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Corão: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, que aquela pessoa que temer Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir os caminhos do sucesso para ele. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, e Allah subhanahu wa ta'ala vai alimentar a ele de tal maneira que aquela pessoa nunca vai imaginar onde é que está a vir essa toda a provisão. Então, para as pessoas que passem a fome, continuem a trabalhar e pôr toda a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. E indo para o segundo grupo, aquelas pessoas que doam alimentos e põem lá certas barreiras, põem lá certas condições. Essa situação é uma situação feia, porque as pessoas não podem se aproveitar do sofrimento dos outros para poder abusar ainda mais. O que acontece? Quando se dá caridade, isso cria amor entre a pessoa que dá e aquela pessoa que recebe. Existe um elo de ligação entre as pessoas, entre o pobre e aquela pessoa que é rico. Então, esse tipo de caridade, se você vai dar impondo certas condições, isso não cria nenhum amor perante aquelas pessoas que recebem. Pelo contrário, as pessoas vão receber porque estão com fome, mas quando vão lá para casa começam a insultar, cria o ódio. Cria o ódio. A pessoa não vai te respeitar, não vão fazer nenhum doa para você. Então, nem na parte de Allah subhanahu wa ta'ala, você não vai ganhar nenhuma recompensa, porque você está a se aproveitar das suas possibilidades para abusar, humilhar, desgraçar as pessoas. Quanto mais você for a devolver o produto, enquanto existem certas pessoas que estão lá, que não receberam, e se calhar são pessoas que sofrem mais fome em relação àqueles que receberam, são pessoas. Aqui em Moçambique temos pessoas que têm uma refeição por dia, ou então 2 refeições por dia. Quando tem 3 refeições, então se acham como pessoas da elite. Isso acontece na nossa sociedade. Então, o que será? Você vai com um carro cheio de produtos e volta aqueles produtos, enquanto existe a pessoa que desde manhã nem sequer uma refeição teve. Não conseguiu. Então você deve rever o seu tipo de imã, deve velar o seu imã, que você não está fazendo boa coisa. Vale a pena fazer ou não fazer mesmo? Vale a pena você não fazer mesmo, não ir com a comida, do que ir lá só para deixar tristeza no seio dos pobres.
Só para ir lá, não é para ir lá deixar tristeza no ser muçulmano. E vem um recado sobre o fenômeno da fome e palavras de Maulana Ali. Nós aconselhamos bastante, você, meu irmão, que tem condições de interpretar os outros, é ouvido, consegue recolher algum bem, e depois quando vai para uma povoação, não faça isso, não lhes condicione sobre madraça, não lhes condicione sobre alguma atividade. Porque, e aliás, Maulana Ali já acabou de estudar um ayat onde diz La nuridu minkum jaza'an wala shukura, que Allah, Sayyidina Ali, esse ayat veio mesmo para Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, também quando fazia essa atividade, porque tu não és primeiro, nem serás o último, começou de tempo remoto, e estamos a falar mesmo no meado do Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, quando ele ofereceu a alguém uma história muito bonita, não é? Passou alguém, ele estava de jejum e ele ofereceu, e Allah gostou bastante este gesto dele e disse: aqueles que oferecem sem cobrar, jaza'an wala shukura, agradecimento, pagamento, nem um agradecimento. Então aí esperamos que tudo corra bem, para mais vezes, mais oportunidades, que fique de lado sempre ao nosso canal, atento, algum ponto de vista crítico de ordem, estamos abertos. Subscreva-se no nosso canal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima.